Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tia Marcelene está aqui mais uma vez para a gente dar continuidade às nossas atividades, tá certo? Então vamos começar com a nossa oração primeiro. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Agora vamos cantar uma musiquinha, vocês gostam muito dela e eu também, tá certo? Então vamos lá. Busquei saber da minha estrela guia, onde andaria meu sonho encantado. Fada madrinha, vara de condão, esse meu coração sonhando acordado. Vai me levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança. Quando o brilho do amor chegar, eu quero é mais brincar, melhor é ser criança. Unidunidunite, oh, salame mingue, oh, sorvete colorê, sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, oh, salame mingue, oh, sorvete colorê, sonho encantado, onde está você? Agora vamos começar a nossa correção, tá certo? A gente vai fazer a correção de ciências, da página 213 a 218, tá certo? Na primeira página, tem falando o seguinte, que vocês utilizem o R para o que tiver referente à respiração das plantas. E a letra F, o que for relacionado à fotossíntese, tá bom? A gente falou sobre isso, que a folha tem 3 funções, respiração, transpiração e fotossíntese. Então, agora vamos relacionar. Envolve a absorção do gás oxigênio da atmosfera terrestre e a liberação do gás carbônico. Então, isso é uma função referente à respiração da folha. Processo relacionado à produção de alimento nas plantas. Fotossíntese, né? A fotossíntese é o processo de produção de alimento da planta. Envolve a absorção de gás carbônico da atmosfera terrestre e a liberação do gás oxigênio, fotossíntese, né? Que para fazer seu alimento, a planta retira o gás carbônico e depois libera o oxigênio. Animais como o ser humano também realizam esse processo. A R, respiração. Não ocorre em algumas plantas a fotossíntese, né? Algumas plantas não conseguem realizar a fotossíntese. No número 2, ele disse, as plantas precisam regular a quantidade de água no seu organismo, assim como a gente. Quando a transpiração está reduzida, as raízes absorvem grandes quantidades de água. A planta pode eliminar água sob a forma de pequenas gotas. Às vezes a gente se depara com uma plantinha e ela tem uma gotinha na sua folha. Aquela gotinha é chamada de orvalho. Mas para que essa água seja colocada para fora, tem um processo. E esse processo tem um nome. Então, decifrando essas palavras, a gente vai conseguir saber que processo é esse. Então, decifrando isso aqui, quem conseguiu achar a palavra gutação, acertou, tá certo? O processo de gutação. Vamos agora para a página 217. Na 217, está falando sobre polinização, dispersão e germinação, que a gente também explicou, tá certo? Então, vamos lá. O que seria a polinização? Temos 3 quadrinhos. Polinização. Tá aqui, ó. Processo no qual grãos de pólen de uma planta são levados até o gineceu de outra ou da mesma planta. Então, esse é o processo de polinização. É o transporte de grãos de pólen de uma flor para outra ou para a mesma flor. E quais são os animais que realizam esse processo de polinização? As abelhas, essa daqui, ou o pássaro? As abelhas, né? As abelhas, quando visitam as flores, ela acaba levando em seu corpo os grãos de pólen sem querer e deixando em outra flor que ela visite. Agora vamos ver o que é a dispersão. A gente falou também sobre a dispersão, né? É quando alguns animais comem alguns frutos e as suas sementes são levadas para outro lugar quando são liberadas pelas fezes desses animais. Quem faz muito isso são os pássaros e os morcegos. Aí, então tá aqui, ó, processo em que a semente é levada para outros locais do ambiente. Quem é o animal que realiza? Está aqui, o pássaro. Então, liga para o 3º quadrinho. E a germinação é o processo de desenvolvimento de uma nova planta. Nesse caso aqui,
é o primeiro quadrinho e a germinação está sendo feita com o feijãozinho, como a gente fez na aula passada. Mas o nosso feijãozinho ainda não germinou, porque como o tempo está muito chuvoso, a gente não está tendo um pouquinho de sol e ela precisa do sol para poder germinar. Mas assim que estiver germinando, a tia vai mostrar para vocês a germinação, tá certo? No numeral 2, aqui nessa calça tem os frutos do carrapicho, é o tipo de uma planta. Quando a gente passa por ela, eles grudam, né, em nossa roupa, se tiver de calça principalmente. Então aqui ele está perguntando qual é o processo de reprodução das plantas que pode ser associada a essa situação daqui. É a dispersão? Sim. Por quê? Porque sem querer a gente leva esses grãos na roupa e acaba soltando em outro lugar. Como assim? Se você chegar em casa ou próximo à casa e ver que a sua roupa está com esses grãozinhos de carrapicho, você vai retirar e vai jogar, né? Se você jogar num local que a terra esteja úmida e boa para o plantio, ele vai germinar. Então, o processo chama-se dispersão, ok? Vamos para a 218. Na 218 está falando sobre as abelhas. Aqui ele disse assim, ó, as abelhas são consideradas importantes polinizadores, como a gente já conversou. Diversos produtos agrícolas como café, laranja, maçã, melão, maracujá, dependem da polinização realizada por elas. No entanto, nas últimas décadas, tem ocorrido um fenômeno preocupante. As abelhas estão desaparecendo do ambiente. Por que as abelhas são importantes para as plantas? Porque elas ajudam no processo de polinização. Quem colocou, certíssimo. Quem colocou isso, mas com outras palavras, também está certo, viu? Elas ajudam no processo de polinização. Com o desaparecimento das abelhas, como o desaparecimento das abelhas pode prejudicar a produção dos alimentos? A gente depende de alguns alimentos, principalmente de frutos, como acabou de dizer aqui, ó. A gente utiliza muito maracujá, laranja, maçã, café. Se está sumindo as abelhas, o que isso pode ser prejudicial? É prejudicial para a reprodução da planta, né? A gente precisa da abelha como polinizadora, senão não vai haver a reprodução e não vai surgir os novos frutos de que a gente tanto precisa, tá certo? Na letra D agora, as abelhas auxiliam a reprodução das plantas, mas também se beneficiam desse processo. Organize as letras seguindo a ordem das setas e descubra o nome de umas substâncias açucaradas que as abelhas coletam nas flores. Não só as abelhas. Vocês já viram que o beija-flor fica de flor em flor, as abelhas também. Por quê? Eles estão em busca de alimento. Esse alimento não é o pólen. Esse alimento é o alimento que a própria planta produz para se alimentar. É um líquidozinho chamado de néctar. O néctar é o alimento da planta, que também serve de alimento para outros seres vivos, como beija-flores e como as abelhas, tá certo? Na letra C, é que ele pede para que vocês façam uma pesquisa na internet dos motivos que estão levando as abelhas a desaparecerem do ambiente, né? Se vocês conseguiram, registrem no caderninho de vocês para que a gente possa ver depois, tá certo? Para essa semana, vocês vão estudar a relação entre os seres vivos. É um novo assunto. Está aqui, ó, a relação entre os seres vivos. Olha. Aqui nós temos um cavalo. O que ele está comendo? Capim, né? O cavalo é um animal herbívoro. Então, essa relação planta e animal é a cadeia alimentar. Por exemplo, o cavalo se alimenta do capim, né? Nós não utilizamos aqui no nosso país a carne de cavalo, mas em outros países utilizam. Então, essa cadeia alimentar funciona da seguinte forma. Tá aqui, ó. No livro de vocês mostra, ó. Número 1 é o ser produtor, que é a planta. O número 2, o preá. O que é que tem o preá? O preá se alimenta da planta. Número 3, a sussuarana. Esse animal se alimenta do preá. E quem se alimenta da sussuarana serão os micro-organismos, que é o número 4, quando a sussuarana morrer, que ele vai se decompor, né? Então, essa sequência é chamada de cadeia alimentar. Como vocês veem aqui, ó. A cadeia alimentar sempre começa pelo ser produtor, capim, preá, sussuarana e seres decompositores, tá certo? Aqui também está, do outro lado, explicando a mesma coisa, ó.
ser produtor, o pré-A é um consumidor, ele se alimenta do capim, e ele é herbívoro, porque ele só come plantas, tá certo? Mas aqui já a sussuarana ocupa essa posição de carnívora, porque ela não come planta, se alimenta de carne. Então, ela é um animal carnívoro. E os seres decompositores, que são os micro-organismos que agem nos animais que morrem para se decomporem, né? Então, os micro-organismos, formando essa cadeia alimentar, tá certo? Mas também nós temos, além dos carnívoros e dos herbívoros, nós também temos os onívoros. Onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de vegetais como de carne. Por exemplo, cachorro é um animal, o tatu é um animal que tanto come vegetais como carne. Então, os que se alimentam ao mesmo tempo de vegetais e carne são chamados de onívoros, tá certo? E aqui nós temos, na última folha, um modelo de teia alimentar. Tem várias, aqui a gente pode formar várias teias alimentares, sempre começando pelo produtor, que é a planta. Eu posso dar um exemplo de duas rapidinho, olha. O capim, o besouro, quem come o besouro? O sapo, né? Então, e quem come o sapo? O lagarto. E depois, os micro-organismos vão comer o lagarto. Outro exemplo de teia alimentar, o capim, o preá, a sussuarana. Mais uma cadeia alimentar, mais uma teia. Lembrem-se que quando vocês forem formar teia, como ele está pedindo aqui embaixo, sempre começa pelo ser produtor, que é a planta. Depois, quem é que se alimenta da planta? Depois vem o carnívoro, ou seja, vem o produtor, que é a planta. Vem o herbívoro, que se alimenta da planta. Vem o carnívoro. E vem depois os seres decompositores, tá certo? Porque nenhuma da questão está pedindo que vocês formem essa teia alimentar, ok? Então, esse assunto sobre a relação entre os seres, vocês irão responder a página 227 e 228, tá certo? Tem uma questãozinha na 226, ok? E uma na 224. Então, se não entenderam ou se tiver dúvida, volta ao vídeo um pouquinho, assiste de novo, tá certo? Dá uma lida na sua atividade, dá uma lida no assunto e responde. O que tiver dúvida, não se preocupe. Na próxima aula a gente faz correção, tira dúvida, tá certo? Então, boa atividade para vocês e até a próxima.